Comércios fechados. Lugares antes cheios como bares, shoppings, lojas, praças, restaurantes, hoje vazios. Escolas, antes lotadas, agora com professores e alunos ensinando e aprendendo através do ensino online. Quem pode, trabalha de casa. Quem não pode, enfrenta o medo de contrair o coronavírus todos os dias. Qual é o impacto da pandemia em nossas vidas? Bom, eu tava no trabalho, né? Foi meio que pânico pra mim, porque eu trabalho com pessoas e organizar isso na minha cabeça que foi o pior, assim, porque a gente tinha uma ideia de é pandemia, começou ali o vírus, a circular a ideia do vírus, a história do vírus, mas achávamos que em um mês, dois, tudo estaria ao normal. E, bom, não ocorreu, né? E acho que a partir dessas 2, 3 semanas é que de fato foi caindo a ficha do que realmente a proporção das coisas estavam se tornando. E aí eu me assustei muito mais, porque eu sou autônoma, vivo disso, apesar de, né, meu marido não ser concursado, ter uma segurança, mas é diferente, assim, de uma hora para outra não ter mais aquilo, foi bem complicado, assim, de lidar e de assimilar. Trabalho, o dia a dia mudaram totalmente, né? Eu, desde aquela semana ali que aconteceu esse episódio, já comecei a trabalhar em casa, né? E não voltei mais, né? Então, tô aí, nós estamos em abril, né? Já faz mais de ano que eu trabalho de casa, né? Através da internet, né? Realmente mudou totalmente, assim, né? Não pego mais transporte para locomoção do trabalho, não, não almoço mais fora, almoço em casa, né? Enfim, não tenho mais contato presencial com os colegas, só à distância pela internet, né? Mudou totalmente, totalmente mesmo. No momento que a gente soube do vírus, nós nem estávamos aqui no Brasil, estava visitando nossa filha, que morava na Califórnia, lá em Los Angeles. Foi no dia, mais precisamente no dia 11 de fevereiro, nós voltamos dia 13. Meu marido comprou o jornal e ali tivemos notícia, no jornal local, o Times de Los Angeles, e ali eles falavam sobre o aparecimento desse vírus. Estava começando, né, a se espalhar pela China e que já estava chegando nos Estados Unidos. Foi aí que foi a primeira vez que tivemos notícia dele. Eu lembro de ter escutado falar já ali, assim, prestar mais atenção, mais pro final de janeiro. E nós estávamos com férias marcada para fevereiro e só que aquele vírus parecia uma coisa assim bastante distante ainda de nós. Não, a gente não tinha ideia, eu não tinha ideia de que seria uma pandemia mundial. Parecia que é uma coisa assim localizada, que estava acontecendo lá na Europa, lá na China e que não chegaria até aqui, né? Então eu estava observando de longe, não imaginava que ia tomar as dimensões que tomou. Apesar de eu já ser um pouco cri-cri com a história da higiene, do álcool, na limpeza de equipamentos, como eu trabalho com um ambiente de academia, com um ambiente de atividade física, que tem o suor, mas tudo mudou. Eu fiquei muito mais cri-cri, vamos dizer, com os protocolos, o uso da máscara até hoje, o álcool em gel também, o distanciamento, como eu lido com esse toque, né? Então eu tive que adaptar certas formas de dar aula, né? Não dei aula, não cheguei a dar aula online, porque o meu público é um público que não aderiu, dei a ideia e tal, mas não aderiu à aula online, então a gente, quando pôde voltar e flexibilizar, a gente voltou com as atividades, mas mantendo rigidamente todos os protocolos para que ninguém fosse contaminado, ocorresse algum tipo de contaminação. Como eu sou aposentada e nós moramos num local calmo, tranquilo, minha rotina não mudou. Ela não mudou em nada. O que quer dizer não mudou?
eu acrescentei novas atividades, tá? Comecei a dar aula de língua francesa, sou professora de língua francesa, então comecei a dar aula online para um pouquinho mais adiantado, e as minhas netas que estão começando com o francês. Além disso, eu me dediquei muito à minha horta, gosto muito de plantas, jardinagem, tá? E tem os cachorros também, os agregaditos, que a gente tem que cuidar, tá sempre trabalhando, sempre em função da casa, enfim, cuidando do marido, não é? E de mim mesmo. Na medida do possível, eu tento me exercitar em casa, porque eu acho importante tu manter a saúde física. Pro meu mental, eu tento costurar, é uma coisa que eu gosto de trabalhos manuais, então assim, eu gosto de costurar, eu gosto de tricotar, agora tá começando a esfriar, então comecei a tricotar, fazer roupa pra neta, touca pra filha, então é uma maneira de se distrair, né, assistir séries, né, com a família, né, dividir esse momento assim com a família e assistir vídeos com a minha filha quando ela me chama para assistir algumas lives, é um momento de distração também. Então, ler, eu gosto de ler, então eu estou lendo, né, para me distrair também e matar a saudade das pessoas que a gente não pode estar junto através das videochamadas, que ainda bem que temos essa possibilidade, senão seria bem pior. Representantes nossos, assim, uma função muito importante é dar o exemplo, né? E eles são chefes dos seus funcionários públicos, mas são líderes do povo, né? E eles não, o líder máximo, assim, não tá dando exemplo, né? Desde o início, nunca deu, né? Não adota as recomendações básicas, assim, para prevenção, né? Que é o uso de máscara, distanciamento social, higiene, né? Então, em várias aparições públicas, o nosso presidente sempre faz ao contrário do recomendado, né? Então, realmente é péssimo isso, né? Péssimo mesmo. Nós tivemos muito azar de, no momento de crise mundial, de uma pandemia mundial, nós termos no governo um presidente tão negacionista, que nega a ciência, nega a doença em si, minimiza os problemas, minimiza as mortes, achando que era uma gripezinha, que ia passar, 300 mil mortes e ele achando que estava na hora de parar com o mimimi. Então, assim, acho que se ele tivesse tido uma atitude mais firme frente às decisões para combater a doença, como antecipação de compra de vacinas, porque nós poderíamos estar bem mais adiantado na vacinação das pessoas e muitas mortes poderiam ter sido evitadas. E não só as mortes, as pessoas que pegam essa doença muitas vezes ficam com sequelas graves. E isso podia ter sido evitado. A pressa da vacina não se justifica. O dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, né? Vai comprar vacina, só for aqui na casa da tua mãe. Se é da China, nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente à população pela sua vida. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Não tivemos uma gestão de governo. Ele simplesmente nos deixou sem informação, sem norteador,
até com um simples protocolo que era da higiene, de uso de máscara e de tudo mais. Negligenciou, teve a questão da ideia de que se todo mundo pegasse, tudo ia ficar bem, não contaram com a história que a gente não tem hospital, a gente não tem atendimento, não tem para todo mundo. Tanto é que nem quando saíram os protocolos de vacina, não fizeram acordo nenhum, brigou com Deus e o mundo aí para infelizmente não ter esse acesso da população pela vacina. A gente sabe que é o que está salvando, tanto é que está mostrando os números, está baixando a internação das pessoas, né, da faixa etária já vacinada. Então, está faltando, né, já batemos um número extraordinário de mortes, e isso é muito triste. Muitas pessoas se foram pela falta de atendimento, pela falta de acesso à vacina. Então, isso não teve, o governo se omitiu, não existe. Com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa, como Eu não sou coveiro. Ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Estou com Covid. Tinha muita gente indo pra lá tomar. Estou com Covid. Eu acho que não volta mais ao normal, assim, especialmente atividades que podem ser realizadas à distância, né? Realmente, o que pode ser realizado à distância vai ser realizado à distância. Acho que vai ter essa separação, assim, o que precisa ser presencial, aí vai ser presencial, né? Mas realmente vai ter essa diferenciação, assim, as pessoas vão parar para pensar, mas o que eu estou fazendo à distância, deu certo, para que voltar, né, como era antes, né? Eu acho que vai ter essa crítica aí, muita coisa não vai voltar como era antes. Nós, assim, na minha família não tivemos perdas de nenhuma pessoa, mas quantas famílias perderam várias pessoas dentro, irmão, filhos, pais, né? Então, para essas pessoas, o mundo não vai ser mais o mesmo. A pandemia levou vidas que não voltam, então não tem como ser igual. E mesmo para nós que não perdemos ninguém, saber que um ano inteiro da nossa vida de convivência com as pessoas que amamos não volta, isso não tem como esquecer. É algo que vai ficar marcado para sempre nas nossas vidas. Eu tive uma perda, a gente não tem a questão do velório, não existe. E para nós vai ficar sempre na memória, que aquela pessoa tá ali, não teve aquela despedida, não teve, né? Então eu acho que o normal, é muito difícil pensar no normal, como era antes, retornar, depois de termos passado por tudo isso. Então, acho que tem que ter uma consciência geral, né? De que não é bem assim, de que dá para manter certos protocolos, mas tu acha que não vai voltar os shows e tal. Tem que voltar, a parte cultural tem que voltar, isso é necessário, as pessoas precisam de arte, as pessoas precisam de cultura, as pessoas precisam viver, precisam sair. Só que com uma certa, né, noção, tá doente, não vai, sabe? Tá com alguma coisa, não vai. Então, mas vou perder o show da minha vida. Gente, tu pode perder tua vida, tu pode infectar mais alguém, tu tem que ter um mínimo de noção. Eu acho que não é uma questão de voltar ou não ao normal, e sim das condutas de cada indivíduo, das pessoas terem uma conduta mais coerente, né, a partir de agora. Depois de mais de um ano de pandemia, estamos começando a nos acostumar com essa vida de isolamento, medo, perdas, com saudade do mundo que um dia tivemos. Às vezes com um sentimento de desespero,
e impotência. Porém, apesar de o Brasil não estar melhorando em relação à pandemia, a ciência continua avançando. O mundo já está se curando. E vai chegar a nossa vez. A pandemia ainda não acabou. Precisamos seguir firmes, pensar no próximo, até porque, ajudando o outro, ajudamos a nós mesmos. Se cuide, fique firme, fique em casa se puder, use máscara, álcool em gel, evite aglomerações. Mesmo que as coisas estejam difíceis, você não está sozinho. Ainda há esperança.